Quais são as qualidades de Deus? Hoje, na lição de número 3 aqui da classe dos pré-adolescentes, nós vamos aprender a respeito dessas qualidades. As qualidades que revelam, então, o caráter do Deus vivo. Estamos estudando a lição do segundo trimestre da CPAD em 2024, sobre o tema Conhecendo o Caráter de Deus, texto escrito pelo pastor Renato Paurra. E é com muita alegria que hoje nós vamos estudar a lição 3, onde nós vamos aprender sobre as qualidades de Deus. Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, faça ser um dos nossos alunos, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify, fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. E também lembrando a você que você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. Você pode iniciar a tua aula apresentando então a leitura bíblica da lição, que se localiza hoje em Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Você pode também estar apresentando o que a Bíblia diz, que se localiza hoje em João 17, versículo 3, para os teus alunos em sala de aula. Não se esqueça que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e postando esse material para você sempre às 18 horas, tanto pelo YouTube como pelo Spotify. Toda sexta-feira é o encontro marcado desta classe aqui dos pré-adolescentes, onde nós temos a oportunidade de trazer essa aula para você. Nós já comentamos essa lição em 2022 e em 2022 essa aula ficou de excelência. A CPAD ela retorna com essas lições, tanto da classe de adolescentes como de pré, de 2 em 2 anos, porque entende-se que esse material deve ser transmitido para os alunos durante esse período. E depois, finalizando esse tempo, o aluno deve mudar de classe, passar por essa transição. E os novos alunos, então, devem obter esse conhecimento. Como nós já postamos essa aula, eu vou estar repostando ela para você, para que você em Cristo possa crescer e avançar com a gente. A aula ficou de excelência e que você possa ter uma ótima ministração na escola bíblica dominical da sua igreja e que Deus te use na palavra em nome de Jesus. Na nossa série bíblica desse trimestre, em estudar sobre a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é conhecida agora como teologia própria, ou seja, nós estamos estudando a respeito de Deus. Repare, nós não estamos estudando sobre Deus em essência. Não dá para estudar Deus na sua essência. Eu não posso colocar Deus em um tubo de ensaio e pesquisá-lo. Não funciona assim. Nós estamos estudando a partir do que a Bíblia fornece para a gente. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus está fornecido nas Escrituras. Tudo aquilo que você precisa saber sobre Deus, a Bíblia dá para você. A Bíblia descreve sobre os nomes de Deus, que nós vamos estudar na próxima lição. A Bíblia fala sobre o caráter de Deus, as qualidades que ele tem, que é o foco da aula de hoje. Então, tudo aquilo que nós vamos aprender a partir da ótica bíblica. Nós estamos estudando a doutrina sistemática. A doutrina sistemática, gente, sobre Deus, procura trabalhar o tema Deus em toda a Escritura. Então, tudo aquilo que se refere a Deus, em todas as passagens bíblicas do Antigo e Novo Testamento, esse material é reunido para poder então trabalhar a respeito do caráter de Deus. Esse é o foco da lição também. Diante dessa questão, o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: Deus e suas qualidades essenciais. O Deus que nós servimos, ele é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que ele fez tudo por sua vontade pessoal. O Deus que nós servimos, ele não é criado, mas ele é criador. Nós podemos trabalhar o seguinte, que Deus está além da existência. Ele não tem início e não tem fim. Na realidade, ele mesmo diz que ele é o princípio e ele é o fim. Olhando para a Escritura, nós entendemos que esse Deus agora, vou utilizar essa palavra, ele é transcendente, ele transcende a nossa maneira de compreender quem ele é. Ele é Senhor dos senhores, mas ele na sua grandeza, no seu poder, ele é um Deus que se relaciona, pega isso, ele se relaciona com a gente. Ou seja, ele na sua glória, no seu poder,
pelo seu querer e pela sua vontade, ele agora se torna imanente. Imanência é relacionar. Ele se relaciona com você, ele conversa contigo, ele fala contigo, ele fala na nossa linguagem. Já parou para pensar? Se Deus falasse na linguagem dele, nós não teríamos condições de compreender. Se Deus falasse como ele fala, ou seja, da sua maneira, do seu jeito, na sua língua pessoal, nós humanos não teríamos condições nenhuma de entender. Ou seja, não teríamos nem condições de sobreviver ao falar de Deus. Mas ele, em sua glória, em sua majestade, em seu poder, em sua grandeza, ele desce dessa glória e fala na nossa linguagem, no nosso entendimento. É por isso que na Bíblia, gente, você encontra Deus falando na linguagem humana. Deus utiliza a linguagem humana. Na Bíblia nós encontramos a linguagem humana para o nosso entendimento. Deus se revela demonstrando que ele tem mão, demonstrando que ele, como espírito, ele nos acalenta como a galinha que abraça os seus pintinhos. Ele descreve também que ele é Senhor, que ele tem vontade, ele fala ao nosso entendimento, para a nossa compreensão, para entendermos então o seu querer e o seu desejo. A aula de hoje procura demonstrar tudo isso para a gente. E já detalhando, o primeiro subtópico trata agora sobre as qualidades que revelam a personalidade de Deus. Observe, estudar Deus em sua essência é impossível. Mas estudar a palavra, a escritura, que revela agora esse Deus que fala na nossa linguagem, é possível. E a partir de agora nós vamos observar as qualidades que a Bíblia apresenta sobre Deus. Quais são as qualidades que a Bíblia descreve para a gente? A Bíblia descreve para a gente que Deus possui qualidades. Isso é chamado também de atributos. Esse Deus Todo-Poderoso, ele se revela em seu caráter. A Bíblia diz que ele tem a qualidade de ser verdadeiro, ele é verdade. A Bíblia também diz que ele é amoroso, então ele é amor. A Bíblia também diz que ele é justiça, ele é justo. A Bíblia também diz que ele é santo, ele é todo-poderoso. A Bíblia também descreve para a gente que ele é Deus. E a maneira como Deus se relaciona conosco é uma maneira que nos leva agora a estarmos próximos dele. Uma passagem bíblica que você pode ler está em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 10. Essas qualidades de Deus revelam então que esse Deus está próximo da gente. Ele fala na nossa linguagem. Aqui há imanência, ele está próximo de você, próximo do teu aluno também. Ele ouve oração, ele tem um plano, ele age conosco, nós estamos na palma da mão dele, ele trabalha em nós, ele nos vê. A Bíblia descreve essas qualidades de forma específicas. Vamos detalhar isso para você de uma forma bem legal. O segundo subtópico destaca agora que Deus se revela através das suas qualidades agora essenciais. O que a Bíblia fala sobre as qualidades essenciais de Deus? Quando nos referimos às qualidades essenciais que Deus tem, nós estamos nos referindo então às qualidades que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz que ele é espírito. Isso está escrito em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. A Bíblia diz também que Deus tem a sua voz e podemos ouvir a sua voz. A sua voz que se comunica conosco. João capítulo 3, versículo 8. Ele fala ao nosso coração. A Bíblia também diz que ele é eterno. Ele é aquele que existe antes de tudo e está no início e no final de tudo. Tudo se converte para ele. Salmos 90, versículo 2, a própria lição dá para você. E aqui entra outro detalhe. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso fala da sua onipresença. E aprendemos também, conforme a Escritura, que ele é infinito. Olha, ele não é finito. Finito sou eu e você. Nós temos o início e fim. Nós um dia vamos morrer se não formos arrebatados por Jesus. Temos o início e fim. Passaremos agora a experimentar a eternidade pelo fato de termos aceitado a Jesus. Esse aqui é o princípio que fala dessa eternidade em Cristo. Olha o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27.
A Bíblia também diz que esse Deus é tão poderoso que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso está em 2 de Pedro 3:8. Então, olhar para as Escrituras, nós percebemos que ele tem qualidades que são dele, próprias. Nós temos também outra perspectiva dentro da Bíblia. Nós percebemos que ele tem atributos que são dele. E ele tem atributos que ele compartilha. Quais são os atributos que ele compartilha agora com a gente? O segundo ponto da nossa lição trata agora sobre o seguinte assunto: as qualidades que Deus compartilha. Se eu estou ajudando você até aqui, deixa aí teu comentário em Jesus. Deus tem qualidades que ele compartilha comigo, com você, para que haja um entendimento. Que qualidades são essas? A primeira qualidade está aqui no primeiro subtópico. É a qualidade do amor. A Bíblia descreve que Deus é amor. Isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 8. O amor de Deus é uma qualidade compartilhada para você. Ele nos amou primeiro, antes da fundação do mundo, mesmo sabendo que iríamos pecar, nos afastarmos da sua presença. Ele planejou a salvação em Jesus, demonstrando seu amor. Essa qualidade é demonstrada para a gente poder entender. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu posso destacar para você também que Deus possui a qualidade de santidade. Ele é santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Isso quer dizer que, para termos um relacionamento com ele, ele compartilha conosco essa santidade. E é necessário que você em Jesus também seja santo em Cristo. Você pode ser santo em Jesus, se santificar em Jesus, ter uma vida com Deus. Isso é compartilhado. Em terceiro lugar, nós vamos aprender também que Deus é justiça. Esse é o terceiro subtópico, que destaca que Deus é justo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A justiça de Deus não é a justiça dos homens, mas é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é incomparável e ela é justa. E Deus também compartilha essa justiça com a gente. Em quarto lugar, Deus também possui a sua fidelidade. A fidelidade também é compartilhada com a gente. Deus é fiel. Deuteronômio 7:9. Isso quer dizer que você, em Jesus, precisa ser fiel. Fiel a Cristo, fiel à vontade de Deus, aos planos de Deus. Avançando agora, vamos então para o quinto subtópico que destaca para a gente. Em quinto lugar, nós vamos aprender que Deus é bom. E essa bondade de Deus é compartilhada. Lamentações capítulo 3, versículo 25. Essa bondade do Senhor é compartilhada conosco. Isso aqui é uma forma de linguagem que nós entendemos agora que Deus também compartilha com a gente. Isso é caráter de Deus. Em sexto lugar, Deus também é misericordioso. Isso está presente lá em Salmos 103, versículo 8. A misericórdia de Deus agora também é compartilhada com a gente, e essa misericórdia também nos ensina que precisamos também compartilhar a mesma. Olhando para essas questões, nós descobrimos aqui que pela misericórdia somos perdoados, Lamentações 3:22. E olhando para a Escritura, nós aprendemos que esse Deus compartilha com a gente parte da sua natureza, ou seja, demonstrando o seu caráter aqui. Já avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo até aqui, vamos para o terceiro ponto, que trata agora sobre as qualidades de Deus que ele não compartilha, que são só dele. O terceiro ponto procura demonstrar para a gente que Deus possui atributos que são só dele, exclusivos dele, qualidades só dele. Que qualidades são essas? Vamos detalhar com você. Vamos destacar aqui 3. A primeira delas está no primeiro subtópico, que trata sobre a onisciência. Somente Deus sabe de todas as coisas. Isso está em Salmos 147, versículo 5. Pela Bíblia, nós aprendemos que Deus é onisciente. O que é isso? Deus conhece tudo antes que foi formado e conhece tudo para o futuro também, porque tudo depende dele. Isso fala da soberania de Deus, da sabedoria de Deus. Somente Deus tem esse atributo, somente ele possui isso. Tanto Deus Pai como Filho e Espírito Santo. A Trindade em si se engloba aqui. Então, isso é dado a Deus. Deus também tem outro atributo que ele não compartilha. O segundo subtópico agora fala da onipresença. A onipresença é que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jeremias 23, 24. Isso quer dizer que somente Deus tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não tem. Só Deus tem esse poder
de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que ninguém pode escapar da presença de Deus. Salmo 139, do 7 ao 12, fala também sobre isso. Ele está comigo aqui, gravando essa aula para você, contigo também assistindo essa aula. Ele está presente. Quando nós buscamos, então, a sua presença, se revela de forma poderosa também. Em terceiro e último lugar, o terceiro subtópico trata agora sobre a onipotência, ou seja, Deus é todo-poderoso. Gênesis 17:1. A onipotência de Deus significa que ele tem todo o poder na palma das suas mãos. Ele fez tudo pelo seu querer, por sua vontade, por sua palavra, revelando então que ele é Senhor. E aqui nós aprendemos que tudo que existe depende dele, João 1:3. E é importante entendermos que esse Deus se revela a nós de forma sobrenatural. Hoje nós aprendemos sobre esses caráteres que Deus apresenta para a gente a partir da Escritura. Se eu te ajudei, olha, se essa aula foi edificante para você, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Vou ter o prazer de te receber lá em Cristo. Segue a gente para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus e quer voltar para Cristo, entregando a tua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você pode fazer isso. Escrevendo aí no comentário, eu quero aceitar Jesus, você pode fazer isso, isso é uma oportunidade que você tem em Cristo. Você pode utilizar o celular com leitor de QR Code, isso vai te ajudar muito a crescer em Jesus e eu vou orar por você com muita alegria em Cristo. E para você que está estudando a respeito do caráter de Deus, eu quero indicar para você a Teologia Sistemática Pentecostal como dica de leitura, vai te ajudar muito a estudar sobre esse tema, e a Teologia Sistemática Exaustiva do Wayne Grudem, esse material muito legal e dá muitos detalhes a respeito da pessoa de Deus. Gente, eu te aguardo por aqui na lição de número 4, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: os nomes de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, ao grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.